I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control, surrender to the flow of love that will heal me. A nossa cara assim tá uma coisa. Ai, Jesus! E aí, como é que foi seu curso? Larguei o povo lá para vir para cá. Ave Maria, o meu terminou às 14, às 15, não, às 16. Mas foi, mas tá valendo. Quando a gente faz o que gosta, a gente não deixa de trabalhar. A gente só trabalha mais feliz. Mas é diversão também, né? Vamos lá, então nós vamos falar sobre controle. Né? Não sei se você chegou a olhar nosso tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre controle. Boa tarde a todos e todas que estão por aqui. Que mesmo depois de 5 horas, né, do original, nós estamos aqui investindo nosso tempo. Quando a gente fala de controle, né, no meu ponto de vista, trazendo experiências, muitas vezes a gente sabe qual é o caminho, mas o nosso lado racional quer trazer a informação, né? Ele quer dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Tem a intuição bonitinha, que ela não força nada. A intuição bonitinha, falando bonitinho, bonitinha, queridinho, queridinhas, vai para esse lado. Mas aí vem a nossa necessidade de controlar e muda sempre o rumo. Como é que é isso para você? Como é que você passou por essa experiência? Imagina, você passou por a experiência, como é que você foi para agora você está se desapegando de ter controle, saber de tudo, resolver tudo, ser dona de tudo, ter razão. É porque hoje eu só quero ser feliz, ter razão de outras pessoas. Pois é, então, né? Eu falo que o meu caminho no autoconhecimento e na CNV também tem um pouco desse processo de sair desse lugar, né? De ter certeza, de ter razão, de dar respostas certas, né? E estar mais confortável com o lugar das perguntas do que das respostas. Eu acho que tem uma coisa que a gente é condicionado, né? A gente é ensinado a dar respostas. E aí é aquela história, né? A forma como a gente faz uma coisa, a forma como a gente faz todas as outras coisas, a gente acaba cagando a nossa vida inteira, porque a gente aprende na escola que para a gente ser legal, para a gente ser aceito, para a gente ser reconhecido, para a gente ser bem visto, a gente precisa saber dar respostas certas, né? E aí o nosso cérebro fica condicionado, viciado nesse lugar de dar resposta. E a gente acaba limitando, né? A manifestação da vida, a manifestação do universo, a abundância e a prosperidade nesse lugar de ter o controle de tudo, de saber cada passo do caminho, de saber todas as respostas. Então, eu acho que é um processo de empoderamento também, um processo de empoderamento nesse lugar de se reconectar com uma parte do mistério da vida. Mas é um processo desafiador. A gente não aprende, né, esse solto, né? A gente aprende o certinho, o militar,
Qual que é o lugar da carteira? Uma atrás da outra. Qual que é o seu lugar na chamada? É na ordem alfabética? Qual que é a resposta certa da pergunta? É essa com a vírgula e o acento no lugar. E aí, para a gente soltar tudo isso depois, desaprender e reaprender de uma outra forma, eu entendo que é bem desafiador. Sim, hoje mesmo na minha formação, né, eu sempre coloco que que todos nós estamos aprendendo e que não existe resposta certa. Mas as pessoas elas têm dificuldade até de se posicionar por achar que não está dando a resposta certa, né? A gente ainda não consegue compreender que cada um de nós tem uma resposta para determinada coisa. Então, quando a gente fala de valor, felicidade, valor, dinheiro, valor, abundância, ele pode ser a mesma palavra, mas significa coisas diferentes para cada um de nós, né? E eu acredito que nesse momento que a gente está passando por essa mudança energética, espiritual, material e etc., a gente está se permitindo sair, embora de forma desafiadora, sair desse lugar do controle de que eu tenho que dar resposta para todas as coisas a todo momento, e essas respostas precisam estar certas. E aí, acho que a gente começou a questionar certa baseada em quê e comparada com quê, né? Porque se a gente está falando que nós temos só no Brasil 211 milhões de pessoas e que cada um de nós somos o mundo, o que é certo, né? Qual a relação do certo e errado? Eu acho que o desafio também passa por esse processo de eu saber o que é certo e o que é errado. Mas tá, o que é certo e errado dentro de uma situação, dentro do seu objetivo, dentro do que você quer? O que é certo para mim não é certo para você. Então, também acho que esse entendimento de que até o certo ele é individual e cada um tem uma posição sobre isso, mas que o certo é válido agora, mas daqui a 5 minutos já não é mais válido, você vai ter um outro ponto de vista, vai ter uma outra atualização, você também começa a se desprender desse lugar de, primeiro, se cobrar para saber de tudo, para ser o bom, estudar tudo, e estar na rodinha de todo mundo, seu amado, querido, maravilhoso, tchá, tchá, tchá. E segundo, para viver a vida com mais leveza, né? Porque por mais que ela seja desafiadora, ela pode ser leve quando a gente se propõe a entender que é tudo certo. Tá tudo certo, assim. Essa semana, numa das lives que eu fiz, perguntaram para mim, mas se você pudesse mudar o mundo, você mudaria? Não. Se, fazendo tudo da forma que tá, a gente ainda tá difícil de avançar, que dirá se eu tiro a pandemia? Como é que ia ser? Porque a pandemia é criação nossa. É nosso estado energético, mental e espiritual que criou a pandemia. Então, como é que fica? Não, eu vou tirar a pandemia deste lugar porque acho que ela não ficou boa aqui. Quer dizer, e o processo de aprendizado obrigatório que nós estamos fazendo? Mas tem gente que vai melhorar. Eu não tenho nada a ver com os outros, estou fazendo a minha parte. Então, se você está fazendo a sua parte, faz a sua parte. Não se preocupa se o outro não está fazendo. Né? Que também passa pelo certo e pelo errado, cada um com a sua realidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se existe um caminho, não é o seu caminho. E aí eu acho que está o desafio do deixar fluir, de soltar o controle, né? Mais uma vez, voltamos para o autoconhecimento. A gente precisa ter uma conexão de alma, né? Uma conexão com a nossa intuição, com a nossa essência, com quem a gente é de verdade. Tirando o nosso endereço, tirando a nossa profissão, tirando o nosso nome, tirando a nossa família, com a verdade da nossa essência, com a verdade da nossa alma, que não tem nada a ver com todas essas outras coisas que são identificações do ego. Para a gente poder se sentir seguro e confiante de que tudo está certo do jeito que é. E que a gente vai aprender com esse processo, com esse fluxo, né? Com o que a vida nos apresenta. Porque é isso. Aquela frase que fala que a vida é 10% que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso, também tem a ver com esse deixar fluir, né? É a gente sair desse lugar de querer controlar os acontecimentos externos e entender que o que a gente pode gerir, né? Não é nem controlar, é gerir, é como a gente reage aos acontecimentos. Que na verdade vai ser que vai trazer os nossos resultados, né? Porque os nossos resultados não vêm do que acontece, mas de como a gente reage ao que acontece, né? E se a gente reage nesse lugar de
criança birrenta que tá brava porque as coisas não aconteceram do jeito que deveria ter acontecido, no planejamento, né, na nossa cabeça, mas não era para ser desse jeito, ou tipo, o marido que eu sonhei não era desse jeito, o meu pai, minha mãe não são bons o suficiente, eles tinham que ter feito diferente. Se eu tô nesse lugar, eu tô desperdiçando a minha energia, não aceitando aquilo que é, ao invés de eu direcionar a minha energia para entender, tá, é isso. E o que eu faço com isso? Né? Então, eu acho que a gente está muito distante ainda, né, desse lugar da gente saber da nossa verdade, da gente se conectar com a nossa verdade, né? A gente está muito vivendo no automático, né? A gente não consegue se enxergar como um ser de luz, como um ser que tem uma divindade, que tem uma sabedoria interna. A gente não consegue se enxergar dessa forma. Hoje eu fui caminhar na praia e você observa, né, o comportamento das pessoas, né? A forma como as pessoas se relacionam, né? Adultos com crianças, né? A falta de cuidado, todo mundo sem máscara, né? Então, aquela aglomeração, né? Então, a gente vê que o nível de consciência ainda é muito baixo, né? E aí, trazendo para o seu exemplo, será que se tirar a pandemia é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Porque é que nem uma criança que precisa de um aprendizado e aí você tira o videogame dela. Será que se você devolver o videogame antes dela ter o aprendizado, é a melhor coisa que você pode fazer por essa criança? Então, eu acho que é isso, meio que a gente está de castigo enquanto a gente não começar a cair as fichas do quanto que a gente cocria toda essa realidade, do quanto que a gente pode fazer diferente, acho que a gente vai continuar nesse processo ainda um tempinho. Eu também acredito nisso. Oi, Érica. Oi, deixa eu ver o nome dela. Moni Al, que é do Equador. Seja bem-vinda. E vindos a todos que estão aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, hoje a gente vai abrir para as perguntas, que a gente precisa pensar mais. Né? Então, a gente está falando sobre controle, como é que seria deixar o todo fluir, né? Deixar as coisas acontecerem, em vez de a gente querer controlar tudo e não nos observar. Eu acredito que aí tem dois processos, né? Quando você traz a experiência da pandemia nas praias. Primeiro, que a gente tem um desafio que é o auto-amor, né? Que é a autoestima, no sentido de eu preciso me cuidar, eu preciso manter saúde. Igual a Elizabeth, que hoje não está aqui para me tirar um barato dela, ela pegou, fazendo certinho a pandemia, 6 meses, sem sair de casa, só indo trabalhar, e pegava Uber, e fazia toda aquela, né? Tá passando até na psicóloga, porque começou a achar que estava demais. Ok. Aí uma amiga nesse fim de semana mandou uma mensagem para ela. Então, nós vamos todos para o sítio, nós vamos... A minha família e mais 15 pessoas vão para o sítio. Você não quer ir? Mais 15? 15. Aí, ela se fez de louca, né? Me mandou uma mensagem. Então, Ana, queria saber sua opinião. É muito cínica. Queria saber sua opinião. Falei, fala. Sei que você está ocupada, fala logo. Então, é que a Roberta me chamou para ir para o sítio e tal, e são 15 pessoas. Eu falei, te chamou para ir para o sítio, que bonitinha. Então, você passou 6 meses se cuidando, se organizando, você vai encontrar pessoas que você não conhece, e vai que você pega coronavírus, já que essa é a sua preocupação. Se você não tiver preocupação com isso, ok, mas se você tiver, eu sei, você sabe que se eu tivesse decidido, mas é isso. Então, quer dizer, você faz o certo durante um bom tempo. Aí, de uma hora para outra, alguém fala assim, todo mundo está na praia. Então, eu também vou para a praia. Eu também vou. Né? Eu também vou para a praia. E aí, é aí que passa a Mônica está perguntando sobre autoestima. E aí que passa a questão da autorresponsabilidade. A questão de que, cara, não dá para andar em manada, já não temos mais tempo para isso.
Então, 1 milhão vai para a praia, eu vou 1 milhão, vou nesse fim de semana com 1 milhão, porque 1 milhão foi. Então, o controle também passa por isso. Aí as conversas vêm, aí você pensa, você julga? Não, você julga, você respira e segue o baile. Ah, mas para trabalhar as pessoas podem pegar condução lotada. Mas assim, cara, você está fazendo a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que beber, ok. Mas qual a relação, qual a necessidade? Então, quer dizer, a gente ainda continua fortalecendo e dando muita atenção para as necessidades do nosso ego do que realmente faz sentido para a gente. Né? Será que faz sentido? Será que realmente vai mudar a pandemia só porque eu vou para a praia? A vida vai ficar mais fácil, eu vou poder sair todos os dias depois? Então, aí uma outra. Ah, não, mas se não morrer ninguém nos próximos meses, nas próximas semanas, quer dizer que a gente já pode. Agora a gente já. E é isso, né? Então, a questão do controle, a questão de ter razão, a questão de todo mundo estar na praia, eu também quero estar, é um desafio. É um grande desafio, né? Tem uma pergunta da Mônia aqui: como levantar a autoestima? E aí ela fala que ela não entende muito português. Moni, para mí, yo creo que es el autoconocimiento, porque nosotros no vamos a gustar de algo que no conocimos, ¿sí? Y cuando sepamos que somos un ser divino, ¿sí? Ah, muchas gracias, es un filtro de Instagram. Quando sepamos que somos um ser divino, vamos compreender e vamos a nos gustar muito mais, a nos valorar muito mais, ¿sí? Então, para mim, o autoconhecimento é o caminho de levantar nossa autoestima. Sim, e também acredito que é um entendimento, o autoconhecimento, mas também passa pela coragem de você não querer mais fazer o que é óbvio, né? Porque esse é o nosso momento. O que é óbvio já não faz mais sentido, mas por que eu continuo fazendo sem pensar, sem questionar? Continuo no automático. Então as pessoas confundem ter consciência com saber, né? Então, na minha visão, eu sei que eu estou acima do peso, mas não tenho consciência para mudar isso. São coisas totalmente diferentes. Aí você fala para a pessoa, então, você está passando por isso, isso, isso. Mas eu sei. Você pode saber, mas você não tem consciência. Porque se você tem consciência, você vai entender o quanto isso está te gerando estresse, o quanto isso está te gerando falta de saúde, o quanto isso está te gerando baixa energia, o quanto isso também abaixa a sua autoestima. Então, a gente precisa começar também a repensar essa questão, né? Ah, eu sei. Fulano, quantas vezes você já falou para fulano? Fulano, aconteceu isso, mas eu sei, tá, mas e por que você não faz nada? É como uma pessoa que você quer tentar convencer a parar de fumar, falando para ela que cigarro faz mal. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, né? Mas quais são as necessidades que essa pessoa está atendendo quando ela fuma? Isso é ampliação de consciência, né? É você entender por que você faz o que você faz, quais necessidades você atende, e aí sim você poder fazer escolhas a partir tenho clareza de qual que é a necessidade que eu estou atendendo. Que outras estratégias que eu posso buscar para atender essa mesma necessidade, né? E para isso, né, para eu chegar nesse lugar de pensar numa estratégia diferente, eu preciso também ter consciência de como essa estratégia que eu estou escolhendo hoje não está me fazendo bem, não está suprindo. Ela pode estar atendendo uma necessidade, mas ela desatende outras necessidades que são importantes para mim, né? Trazendo aqui a situação específica do exemplo do cigarro. Eu vi uma pessoa falando que atende a necessidade de companhia, mas ela falou, mas também desatende a minha necessidade de saúde. Então, quando você toma consciência disso, de que outras formas você pode atender a sua necessidade de companhia e de saúde, né? De que outras estratégias que você pode escolher, né? Para atender as duas necessidades. Então, é isso. A gente ampliar, acho que a consciência não é só falar do óbvio, né? Daquilo que está ali, que está todo mundo vendo, né? Não é só falar assim, pô,
estar acima do peso, né, prejudica a minha saúde, porque eu me torno uma pessoa, por exemplo, mais vulnerável no caso do coronavírus, né, porque, né, tem a questão das pessoas que têm, né, as que eles chamam de comorbidades, né, o peso acima é uma delas, mas você precisa saber, né, nos seus hábitos, o que que te faz estar nesse lugar e como que você pode, né? Como que esses hábitos te atendem? Porque todos os nossos comportamentos têm uma intenção positiva. Estão buscando atender às nossas necessidades. Então, a gente precisa ampliar mais essa percepção, né? Para esse lugar de entender o que que eu ganho com isso. E aí sim eu posso pensar em, ok, como é que eu posso ter esse mesmo ganho com outros comportamentos que também cuidam de algumas necessidades que me desatendem quando eu escolho fumar ou quando eu escolho comer mais do que o que eu preciso, ou ter uma dieta que não é a dieta que é a mais saudável para mim, né? Porque tem isso também, né? Não dá pra gente ir para esse lugar de falar, você não pode comer isso, você não pode. Cada um tem um organismo. Então, para uma pessoa, leite faz mal, a outra precisa do leite. Então, gente, deixa as pessoas fazerem as próprias escolhas, né? As pessoas que têm que ter essa autonomia, essa consciência. E voltando para a situação que a gente está vivendo atual, eu, na minha percepção, está muito mais nesse lugar de um recado para a humanidade da importância de ampliação de consciência, não é nem de fazer escolha A ou de fazer escolha B, mas de sair desse lugar de colocar na mão do outro a responsabilidade pelos nossos resultados, pelas nossas escolhas, pela nossa vida. Seja esse outro papai, mamãe, marido, governo, igreja, qualquer que seja fora da gente, né? É para dentro, né? Somos nós que vamos nos contar o que é importante para a gente e como que a gente vai escolher fazer isso. A gente assumir as responsabilidades por atender às nossas necessidades. Isso, para mim, é ampliação de consciência. Sim, e é um caminho que a gente está, que ainda muitos de nós ainda está muito resistente, né, a esse caminho, porque ele requer realmente que a gente pare e olhe agora, né? Não dá para terceirizar, não dá para nem passar para outras pessoas. Eu sou maga e esses dias estava fazendo uma mandala e aí coloquei nome de várias pessoas aí conversando com uma e aí em determinado momento eu tive uma questão energética, aí a pessoa pegou, uma das pessoas que fazem terapia comigo falou que eu passo, peguei e falei assim, então, mas essas pessoas já podem se cuidar, viu? Você não precisa mais ficar carregando isso não, ajudando essas pessoas não, elas já podem se cuidar. Que é isso, né? Então, assim, o quanto realmente o universo está disponível, e aí a gente traz o pai Google, a gente traz a mãe Ana, a mãe Cacá, o quanto o universo está disponível, tem todas as informações, mas a gente ainda prefere, primeiro, achar que vai resolver a vida do outro, né? Querendo ajudar, querendo... E quem precisa mesmo ir para o próximo nível não está preocupado com isso, né? Então é lógico que a gente não tem nada a ver com isso, cada um faz o seu papel, mas também passa por essa questão de às vezes a gente querer fazer muito pelo outro, né? E a outra pessoa não querer. Mas já está no momento que as informações estão disponíveis para todos, e todas, e todos. O que a gente está fazendo com essa informação? Como é que a gente está utilizando essa informação a nosso favor? É igual 70 e poucos por cento das pessoas estarem felizes no seu trabalho. É um grande momento para fazer a mudança, é um grande momento para fazer a guinada. Mas como é que a gente cria essa coragem, né, de fazer a guinada? É só o autoconhecimento, só sair do controle. Porque a gente pensa, vou ficar desempregada, vou morrer de fome. Cara, não sei se é bom não passar fome, mas também não ter qualidade de vida. Né? Meio... Não estar morto não é estar dúbio, vivo. né? É isso. É aquela já está vivo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, acabei de falar desse tema aqui da questão
arrependimentos no leito de morte, né? Tem uma pesquisa que uma enfermeira de cuidados paliativos fez e que ela fala que o número um, assim, dos arrependimentos no leito de morte das pessoas é delas não terem feito as escolhas que eram importantes para elas, né? De terem vivido mais para elas, no sentido de ter vivido os próprios sonhos, de ter arriscado mais, né? Bem aquela música do Barão, né? Queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr. Então a gente vai vivendo no automático, né? E é um contrassenso, né? Um paradoxo, né? Mas é interessante a gente observar. Viver no automático pode parecer fluir, mas na verdade sim. é uma forma de controle pela busca da segurança. Porque enquanto eu não faço escolhas, eu estou nesse lugar de acreditar que aqui eu estou em segurança, né? Estou no meu cafofinho, tô no meu cantinho, né? Tô aqui quietinho, não quero que ninguém me veja, né? Nem pro bem pro mal, me deixa quieta aqui, fazendo a minha parte aqui, apertando esse parafuso aqui, que eu não quero que ninguém me veja. E aí a vida passa, né? Porque o tic-tac do relógio não é o relógio, né? Não é o tempo passando, é a vida passando. Então aí a gente chega no fim da nossa vida e nós somos muito parecidos, né? Nós vivemos. Quando a gente vai para esse caminho do autoconhecimento, é muito louco. Como que a gente percebe pessoas com histórias diferentes, com trajetórias diferentes, com condições de vidas completamente diferentes, chega na sua frente, né, para contar a história da sua vida. Por isso que chega lá no final, as pessoas também vão ter arrependimentos parecidos, né? De não ter seguido seus sonhos. Porque nós somos isso, né? Nós somos feitos de sonhos. Se não, tira o sonho do homem, e o homem é mais um animal como outro qualquer. O homem só faz o que faz, só cria o que cria. Cidades, carros, né? Máquinas que viajam pelo espaço, né? Avião, ah, cafeteira de Internet, cama, elétrico, casa. máquina de lavar roupa, robô aspirador. Alguém teve que sonhar para fazer esse negócio que salva o meu dia todos os dias, que é o robô aspirador. Eu jamais teria pensado num robô aspirador, mas eu honro a pessoa que pensou e que fez. Por quê? Saiu da ideia de um ser humano e hoje serve a muitos lares, né? Então, é isso, a gente entender que viver no automático não é fluir com a vida. Fluir com a vida é a gente. Nossa, eu acabei de ler isso. É uma frase tão linda que fala assim, ó. Existe uma diferença entre direção e destino. Destino acontece no futuro, um lugar que você não controla. Ele vai chegar um dia. A direção é você agora saber para onde você está indo. O que está te guiando. E aí eu acho que o fluir com a vida é isso, a gente ter essa conexão com uma direção, com um propósito, né? Mas sem se apegar aos detalhes do como, sem querer controlar cada detalhe dessa jornada, cada passo da jornada em direção ao destino, né? Que esse caminhar vai nos levar. Então, eu acho que é bem isso, assim. A gente sair do controle virginiano, né? Que é aquele controle rígido, para a gente ter uma direção, né? Mas ter como um norte, não como uma prisão, mas como algo que a gente almeja, né? Um lugar, uma direção que a gente caminha para ela. O que eu percebo também, até falando, até nesse grupo de hoje, quando a gente fala de sonhos, né? Parece que são coisas muito longínquas, né? E que a gente acredita, muitas vezes, que a gente não merece ou que a gente não deve realizar.
E eu acredito que esse é um desafio hoje do brasileiro, de a gente pensar só o básico. Né? O que você pensa no básico? Ter uma casa, a família Doriana ter um carro e uma casa. E será que a vida é só E isso? arroz no armário, hein? Hoje em dia, ter É. arroz na despensa faz parte do sonho brasileiro. Será que só isso, né? Será que só isso? Será que a gente não pode muito mais que isso? Pensar no estudo, pensar num curso diferente, poder se permitir fazer buscar para fazer uma viagem diferente, se conectar com pessoas diferentes, passar por terapias diferentes. Lógico que a gente tem uma realidade no nosso país que a gente ainda está naquela necessidade, a gente ainda está no primeiro degrau de Maslow, né? O mínimo comer, o mínimo dormir, mas o quanto quem pode já fazer esses questionamentos, está se fazendo esse questionamento, né? De que, cara, que sonhos que eu estou tendo, que sonhos que eu estou criando, quem que eu estou fortalecendo através desses sonhos? Porque são eles também que criam a nossa realidade, né? Então, quando a gente fala da lâmpada, que ele precisou de 1.300 vezes para acertar e errar, a gente está falando de uma pessoa que sonhava e a dor de não acertar é menor do que o de objetivo, né? Então, assim, quais objetivos a gente está traçando para que realmente a gente consiga deixar fluir? Que sonhos, e aí quando a gente fala de sonhos, são coisas que a gente acredita que é possível realizar, né? E nós estamos tão imbuídos na reclamação de que não dá, de que não posso, de que não é para mim, que a gente acaba perdendo a oportunidade, neste momento, de criar uma direção para ter o destino que a gente busca, né? E muitas vezes a gente nem sabe que destino é esse. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de se observar e de entender, é para poder ter esse direcionamento, poder ter esse destino que a gente escolha. Não que a gente seja escolhido, né? Não que vai dessa caçamba aí que é o que tem para hoje. Não, eu quero ir de Rolls Royce, qual que é o problema? Né? Então, eu quero ir de Tesla para a Lua e tudo bem. Né? Então, essa questão do sonho é uma coisa que a gente precisa resgatar, porque quando a gente é pequeno, a gente não tem restrição, né? A gente sonha, a gente cria, a gente vira Homem-Aranha, vira Superman, vira Mulher Maravilha, sem restrições. E a gente vai crescendo e a gente vai acreditando em histórias que vão contando pra gente, que vai nos afastando do nosso eu superior, né? Do nosso eu ser melhor, a nossa conexão com essa inteligência plena e linda que vai acontecer independente de você agir ou não. Né? Então, como é que seria se a gente fosse proposital? Né? Nós precisamos ser mais propositivo nas nossas ações. Né? Então, quando a gente faz essas lives, a gente tem um propósito para essas lives, porque a gente, com certeza, sai muito melhor do que a gente entra. A gente cria engajamento, a gente ajuda a pessoa, a gente atende a nossa necessidade de servir. Então, quer dizer, como seria, aí é uma pergunta para quem está assistindo a gente, como seria sonhar um pouco mais e se permitir realizar o sonho? Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo, provavelmente até acontecido com a Cacá, quando a gente fala de mulher e fala de mulher preta, a questão de, em algum momento, não merecimento te segura em algum lugar. Né? Onde será que esse não merecimento está te segurando? Aonde será que esse sentimento de impostora que as pessoas trazem está te segurando? Onde será que a sua preguiça é tão grande que não te permite fazer o que tem que ser feito, mesmo você sabendo? Isso não quer dizer que você tenha consciência. Exatamente. Eu acabei de fazer uma atividade agora, eu estava no curso de aprofundamento de CNV, né? De comunicação não violenta. Eu acabei de fazer uma atividade agora que era um jogo que a gente mostrava uma necessidade para um grupo pequeno e aí as pessoas iam falando, né? Quais estratégias utilizam para atender aquela necessidade e uma pessoa que não tinha visto a necessidade precisava adivinhar que necessidade era essa. E aí depois no fechamento do exercício, uma das meninas compartilhou assim que ela se sentiu muito desafiada para encontrar essas estratégias, né? E aí eu perguntei para ela, você é mãe? Ela falou, sou. E eu falei, você sabe dizer quais estratégias você escolhe para atender as necessidades dos seus filhos? Ela, claro, imediatamente. Falei assim, então, é isso. Enquanto você estiver nesse lugar de que você acredita que as necessidades dos outros são mais importantes que as suas, né? Não é que tem que ser menos, mas elas não podem ser nem mais nem menos, né?
são seus filhos, né? E você é responsável por atender as necessidades deles enquanto eles são crianças, mas as suas necessidades ainda continuam ali, né? Você continua sendo um ser humano, com vontades, com desejos, com sonhos. Então, você precisa se colocar nesse lugar de eu sou tão importante quanto os meus filhos, né? Para você poder ter mais clareza de o que é importante para você para tornar a sua vida mais maravilhosa, né? Porque às vezes é isso também, né? As mulheres vão para esse lugar de cuidar, né? E esquecem de se cuidar, né? A gente vive numa lógica maluca, né? Numa cultura que a gente aprendeu que os cuidados com a família, com a casa, são uma prova de amor, né? Quando na verdade é trabalho não remunerado. E aí antigamente, a gente dividia isso com um monte de gente, porque a gente vivia em comunidade, né? A gente vivia todo mundo junto, vivia em tribo, vivia em comunidade. Hoje a gente vive cada um nas suas casas e esse trabalho acabou ficando sobrecarregado em uma pessoa do núcleo familiar. E aí, muitas vezes, essa uma pessoa que é a mulher acaba se abandonando, né? Por dentro e por fora, porque realmente não dá conta, né? Porque é muita coisa, dá conta sozinha de uma casa, de um trabalho, de pessoas, de atender as necessidades das pessoas da família, né? Às vezes marido, filho, papagaio, periquito, enteado, cachorro, gato. Então, realmente é muita coisa, né? E as pessoas ficam lá, estou sobrecarregada e não conseguem entender por quê, né? Olha, né, a insanidade, né, da vida que você está vivendo para poder entender por quê. Tem que estar sobrecarregado mesmo, né? Então, acho que é isso também. A gente precisa tomar consciência de que nem tudo que nos ensinaram faz sentido, né, ainda no mundo atual, né? Num passado até recente, né, em que havia uma divisão muito clara, né, dos papéis, né, e aí o trabalho da mulher era esse, de cuidar da casa e das pessoas da casa, era uma coisa. Hoje, não é bem assim que acontece, só que essa redivisão ela não aconteceu, né? Sim. E aí a gente vai vivendo no automático, nesse lugar de colocar as outras tarefas como prioridade à frente do que é importante para nós. E aí não tem como fluir mesmo, né? Não tem como fluir porque não vem da nossa alma, é algo que está fora. Não, e é interessante o seu exemplo, que é o que a gente faz a todo momento, né? Quando a minha mãe faleceu, eu entrei nesse lugar de que, nossa, eu preciso ajudar minhas irmãs, eu preciso apoiar minhas irmãs, eu preciso... Mas graças a Deus que a minha mãe tinha colocado já isso bem na nossa mente, cada um com a sua responsabilidade. E isso fez diferença. Então, eu continuo, sim, sendo esteio, afinal, eu sou mais velha, isso faz parte do processo, até sistêmico, mas cada um com as suas responsabilidades. E aí, quando você fala, num lado não passo, não insero, mas você não faz nada disso, não. Trabalho. Nossa, mas só trabalha? É muita coisa. Eu não consigo dar conta de trabalhar, dar conta de casa, lavar, passar, encerar, preparar a aula. Eu não dou conta. Então, a gente precisa, e esse fluir tem muito a ver com isso, né? Com o que realmente eu dou conta. Né? Do que, se eu preciso dar conta de tudo isso, é necessário. Então, quer dizer, nossa, mas você é casada, você não faz? Não, quem faz? A gente paga. Mas e se quando não tem para pagar? Alguém vai ter que fazer. E provavelmente se alguém não sou eu, porque eu já alinhei as regras antes. Né? Então, assim, essa necessidade de a gente mostrar que é importante, que é uma coisa que as nossas avós fizeram muito. Né? Eram invisíveis, só era visível para atender as necessidades da casa, né? Então você é visível para lavar, passar, encerar, mas se for para ganhar um presente, você é a última a ganhar, e se você vai ganhar uma panela, que é para servir para todo mundo. Né? Quer dizer, então, é o papel de serviçal, não é o papel de parte.
né? E a gente ainda continua repetindo este processo de ser serviçal dentro das nossas casas. Então, eu preciso lavar a roupa de todo mundo, tudo tem que estar limpo, às 7 horas da manhã todo mundo tem que comer, a meio-dia também. E aí, quer dizer, num tempo de 24 horas, onde você tem mais de 100 funções, você vai dar conta de uma minimamente? Não vai. E aí a gente acredita que atendendo a necessidade do outro, o outro, quando for embora, quando crescer, ou não vai, ou vai voltar para casa. Né? A gente não consegue também criar esse vínculo positivo onde a pessoa vai, e ótimo que ela vá, mas ela tem uma conexão emocional, uma conexão positiva com você, que permita que volte para te ver e que tenha momentos muito bons. Né? Não volte porque é obrigado. Ah, eu vou voltar para ver minha mãe porque sou obrigada. Que saco! Que saco ter que ver minha mãe. Né? Então, eu me lembro quando a minha mãe ficou doente, que nós três nos mobilizamos, cada um do seu jeito, as suas confusões, mas para dar conta de cuidar da minha mãe. Nós três. E não foi um saco, não foi um pato, não foi chato. Por quê? A gente tinha uma conexão positiva, né? Não era uma conexão de serviçal. Era uma mãe que sempre esteve disponível para nós e nós também estamos disponíveis para ela quando for necessário. Né? Então, muitas vezes eu também acredito que essas conexões que a gente cria através da troca, no sentido de que eu tenho que dar a casa limpa, eu tenho que disponibilizar o melhor almoço, eu preciso passar dias pensando, meu Deus, era minha avó. Minha avó pensava todos os dias, era uma rezar o terço. O que eu vou fazer de comida hoje? Porque não pode repetir. Ah, porque fulano não come isso. Porque fulano não come aquilo. Como é que a gente consegue? E ainda tinha que trabalhar fora. E ainda era esposa, ainda era mãe. Como é que dá conta de tudo isso? Né? E a gente acredita, ainda a partir desses modelos viciados, que a gente realmente entrega melhor para os nossos filhos. Será? Porque se você está atendendo a necessidade deles, alguém não está atendendo a sua, logo, alguém também vai sobrecarregar por isso. Né? Alguém também vai ter esse processo, e a gente vê muito isso no gritar, no xingar, no reclamar, no desvalorizar o outro. Né? Porque eu preciso passar para alguém essa dor. E essa dor muitas vezes vem nesse estresse, nesse xingar, nesse brigar. Então, como é que seria questionar? Né? E esse é o desafio. Eu tenho que lavar roupa todo dia, eu tenho que lavar louça todo dia, eu tenho que limpar a casa todos os dias. Será que eu não posso ser mais inteligente na minha estratégia para escolher dias e horários para fazer e multiplicar isso, porque é a responsabilidade de todas as pessoas que estão na casa? Porque a conta chega, né, Ana? Essa conta chega. Tem uma passagem no livro do Comunicação Não Violenta que o Marshall conta de um workshop que ele estava falando sobre negação de responsabilidade, né? Toda vez que a gente fala que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Normalmente a gente está colocando fora da gente esse algo que nos obriga. E aí uma moça falou para ele, né? Uma senhora falou para ele, mas tem algumas coisas que a gente tem mesmo que fazer, né? E aí ele pediu, né? O que você quer me trazer, né? Qual que é a situação? Não, eu, por exemplo, eu sou casada há 25 anos, tenho filhos e eu detesto cozinhar e eu tenho que fazer o jantar todos os dias. E eu daqui a pouco vou ter que ir para minha casa fazer o jantar, porque eu tenho que fazer, né? E aí ele questionou, né? Como seria se você não fizesse? E aí ela ficou com essa pulga atrás da orelha. Quando ele voltou para o próximo workshop, os filhos dela foram para o workshop. E foram falar com ele, foram agradecer ele. Falar que a mãe não estava mais cozinhando. E foram agradecer o Marshall. E aí o Marshall, né? Mas o que aconteceu? Não, então, ela não gosta e ela falou que não ia fazer mais. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora a gente tem paz na hora do jantar. Porque ela reclamava tanto, ela brigava tanto, reclamava tanto de estar fazendo e tal, não sei o quê, que ninguém tinha paz. E outra, o meu pai ama cozinhar e ela nunca perguntou, nunca deixou, e agora ele faz com o maior prazer. E ela não faz e não reclama. E aí, sabe, assim, essas coisas do viver no automático. Viver no automático, sem fazer perguntas poderosas, não é fluir com a vida. Fluir com a vida é a gente saber para onde a gente quer ir, a gente ter uma direção e a gente confiar que o universo vai colocar o chão embaixo cada vez que a gente coloca o nosso pé. Isso é fluir com a vida, né? É
fazer os nossos planejamentos, sim, fazer as nossas visualizações de futuro, mas sem querer microgerenciar o universo, né? Sem querer que não chova no dia que você tem que sair. Porque Sim. tem problemas que são nossos, tem problemas que são dos outros e tem problemas que são do universo. A gente só dá conta dos nossos problemas. Eu acho que é isso que é o fluir com a vida. A gente soltar essa necessidade de controlar os problemas dos outros e os problemas do universo e trazer mais para a gente a responsabilidade da gente saber como que a gente faz para a gente ter clareza das nossas necessidades. Sim, porque a gente, o exemplo que eu trouxe hoje, que eu trouxe antes, que casa que é o seu, né? Se eu não estou atendendo a minha necessidade, alguém vai estar atendendo de alguma forma. E normalmente a forma do outro atender a necessidade é através da dor, que é o que você trouxe. Graças a Deus que minha mãe não cozinha mais. Nossa, porque é ruim? Não. Porque quem tem paz quando essa mulher cozinha? Né? Então, assim, qual que é o sentido? O que, que você está entregando para as pessoas, achando que está arrasando, cuidando, pegando, resolvendo tudo, não deixando as pessoas crescerem? Porque é isso, quando uma mãe, um pai toma a responsabilidade do filho de ser adulto, ele gera crianças. E essas crianças vão ficar dependentes deles até depois dessa encarnação. Porque aí gera uma dívida. Né? Porque se o meu papel, enquanto pai, é ajudar você, enquanto pai e mãe, é te ajudar a ir para o próximo nível, e você fica comigo até o 100, e não fica comigo até o 100 porque você sabe que é importante, mas fica comigo até o 100 porque é cômodo para você, porque não te traz problema, porque você não tem força para sair de casa, é totalmente diferente. Né? Não, Então, e projeta, né, Ana? Porque fica dependente do pai e da mãe, mas não necessariamente na relação com o pai e com a mãe. Às vezes projetando o pai e a mãe nas outras relações, na relação com o líder, na relação com o parceiro amoroso. Então, você continua, né? Parece que você não está dependendo de pai e mãe, mas na verdade você está projetando nas suas outras relações papai e a mamãe que fazia tudo por você. E aí você vai exigir do seu chefe, exigir do seu parceiro que faça como faria o papai e a mamãe, né? Então, sem perceber que, na verdade, você está exigindo do outro algo que é sua responsabilidade. sim, e isso a gente vê se repetindo em todos os relacionamentos praticamente. Nós também já passamos por isso, né? Nesse sentido de que mesmo que você tenha clareza, você busca a energia de alguém que não tem. E esse alguém trava o caminho dele e também trava o seu. Lógico que com sua responsabilidade, com a sua cocriação, né? Porque ninguém cria nada sozinho. Tudo é uma cocriação. Então, e aí a pergunta, já está acabando a nossa live, parecia que ia demorar tanto no início. A gente começou meia bucha. Mas a nossa live já está acabando. Mas o que eu trago para vocês, para repensar, né? Não é para vocês, não, é para nós, porque a gente também repensa o quanto a gente não projeta no outro as nossas responsabilidades. O quanto a gente espera que o outro vá atender uma coisa que nem a gente sabe o que é. E o quanto a gente se sente tão pequeno, tão desnecessário, tão fraco, que não acredita que pode fazer as próprias escolhas e gerenciar os seus sentimentos e atingir seus objetivos e sonhos. Enquanto a gente terceiriza quem nós somos, as nossas possibilidades, a gente também terceiriza tudo o que acontece ao nosso redor. E a gente quer resultados positivos. Então, lembre-se do exemplo que eu trouxe do pai e da mãe. Quando uma criança, independente dos desafios que tenha com o pai e com a mãe, mas quando o pai e a mãe conseguem trazer essa questão da responsabilidade no sentido de que você não tem que cuidar de mim, mas você tem uma relação comigo e essa relação precisa ser uma relação bom para nós dois, a gente sai desse processo de que filho tem que criar pai e mãe, porque vai envelhecer e aí ele tem que fazer. Não tem que fazer. São adultos, os pais sabem o que tem que fazer e como fazer. E aí a gente quer tomar esse lugar para achar que vai compensar, né, o que vai pagar a vida. A vida é impagável, gente. Quem deu a vida para você, você vai ficar devendo pro resto da vida. Não tem o que fazer, a não ser que você volte em outra como mãe e pai. Mas mesmo assim, a gente não sabe se as experiências serão parecidas, então...
Não, você não sabe se a pessoa vai querer voltar como seu filho, né? Não tem como garantir isso. Eu não sei se meus pais vão querer, não. Eu, no lugar deles, não iria querer. Nossa, aquela bruxa, aquela capitã do mato, tô fora. Como filha, já deu o trabalho que deu, imagina como mãe. Imagina, coloca todo mundo pra fora. Vai, tchau. E é isso, né? Essa questão da gente, dessa compreensão, né? Eu acredito que a questão do controle, é a gente passar pela essa compreensão mesmo do que mais é possível, além do que disseram pra gente, das histórias que nos contaram, né? A gente só consegue ir pro próximo nível quando a gente questiona a janela se a gente olha, né? Enquanto a gente olhar para a mesma janela e achar que está tudo bem, você não questiona. Quando você olha para a janela e vê, nossa, tem um pontinho amarelo ali que eu nunca vi, como é que será olhar para esse pontinho daqui para frente? Como pode melhorar? O universo Como surpreenda. o que mais é possível. Por favor, o que mais é possível? Que eu ainda não Mas, sei, né? Que eu ainda não exatamente. sei que é possível fazer a partir de agora, vai me tornar maior. E é isso. Crianças, obrigada por vocês estarem conosco. Quer deixar algum recadinho? Cax? Ai, amada, o meu recado é o recado que eu dou sempre, assim, a saída é para dentro, né? A melhor caminho para a gente fluir, deixar, soltar o controle, é a gente passar a confiar mais, né? Tem um processo de desenvolvimento da autoconfiança aí também, né? Quando a gente confia mais na nossa sabedoria interior, na nossa intuição, na nossa conexão com esse poder de cocriação com o universo, a gente se sente mais seguro para soltar o controle, né? Para soltar a rédea, né? Como se a gente estivesse cavalgando mesmo um cavalo que a gente confia. A gente pode soltar mais a rédea e deixar ele, né, trotar, né? Sem a gente estar tanto trazendo tanta energia para esse controle, porque eu acho que é isso, né? O fluir com a vida é a gente ter essa leveza, né? Da gente consumir a energia de maneira eficiente, não esse excesso que a gente vai precisar para poder ter um falso controle, que na verdade vai ser sempre falso controle, porque a gente não controla nada, né? A gente tá o tempo todo respirando e quando a gente expira, não tem nenhuma garantia, né, de que a gente vai Vai poder continuar respirar vivo. de novo. A gente pôs o ar para fora e qual que é a garantia que a gente tem de que a gente vai poder conseguir colocar ar para dentro de novo? Nenhuma. Então não existe controle. Então é uma ilusão. Então quando a gente entende que desilusão é uma coisa maravilhosa, porque a gente sair da ilusão, que é esse véu que nos engana, né, do controle da vida com um script certinho, bonitinho da receita de sucesso, é aí que é nesse lugar que a gente encontra a plenitude do nosso ser, porque a gente vai passar a entender a nossa autenticidade, a nossa unicidade, né? Que o nosso caminho, ele é o único. Não tem nenhum outro caminho. Se existe um caminho, não é o seu caminho. Então, eu penso que é a gente olhar para dentro mesmo, se conectar com a nossa verdade para a gente poder deixar esse fluir da vida. Ótimo. Gente, acabou a nossa live. Desejo para vocês uma ótima semana. Que vocês possam deixar a vida fluir, saindo do controle. O controle servia até ontem, hoje já não faz mais sentido. Como seria se você deixasse a vida fluir, deixasse as coisas acontecer como elas têm que acontecer, não dizendo hoje, não pode chover, você não pode gritar, você não pode sorrir, calado. Já passamos dessa época, então que utilizemos nosso livre-arbítrio e nosso poder de decisão a nosso favor, para que a gente possa ir para o próximo nível espiritual, e é um nível que só você sabe, né? Não tem como eu dizer para você qual é, só você sabe.
Obrigada a todos, obrigado, Butum Viagens, obrigado a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima live. Tchau! Que vem.